capítulo 23, eu vou ler um trechinho de cada uma desse capítulo, que é chamado Estranha Moral. Primeiro ele vem dizer assim: odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. São Mateus. Lá no item 4, ele vem com o trecho: abandonar pai, mãe e filhos. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cento de tudo isso e terá por herança a vida eterna. No item 7, deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente primeiro, vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. São Lucas. E no item 9, encerrando o capítulo da estranha moral, não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. São Mateus. O Evangelho, desde o seu primeiro capítulo, ele vem nos trazer a luz do amor de Jesus. E nós chegamos no capítulo 23 e estranhamos determinadas passagens de Jesus, quando ele diz odiar pai e mãe, deixar pai e mãe, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Essas palavras vindas da boca de Jesus nos parece estranho, por isso ser chamado de estranha moral, nos causa estranheza em relação à moralidade de Jesus. Primeiro, para nós entendermos qualquer situação, qualquer passagem histórica, não basta que nós peguemos pequenos trechos, lemos e assim nós estamos com a verdade absoluta. Tudo que nós lemos é preciso ser interpretado. E a Bíblia, não diferente de outros textos, ela precisa da nossa interpretação. Primeiro nós temos que entender em que contexto, em que situação Jesus proferiu essas palavras. A que ele se referia? Precisamos entender que no meio daquele povo hebreu, a linguagem utilizada era uma linguagem muito simples. Jesus falava em aramaico, que era um dialeto. Não tinha um vocabulário rico para ele dizer determinadas coisas. E situando ainda no contexto, nós vamos encontrar naquele período ainda a devoção aos deuses. Somente o povo hebreu cultivava o monoteísmo. Nós tínhamos ali o domínio patriarcal. O pai
ele era responsável e provinha as necessidades, e ele era o ser a que todos, esposa e filhos, deviam todo o respeito. Mas naquele momento, o povo, nós, espíritos encarnados naquele momento na Terra, nós já havíamos adquirido um certo grau de evolução, nós poderíamos começar a entender algumas coisas. Outras coisas, Jesus nos falava nesse dialeto dele. Em tão pouco recurso, ele tentava exprimir toda aquela luz daquele espírito evoluidíssimo que é Jesus, a transmitir para nós algo que nós não tínhamos noção, que era a vida espiritual e o amor acima de todas as coisas. Até então, nós tínhamos a nossa humanidade, todo o seu valor encerrado nos bens materiais e no olho por olho e dente por dente, trazido por Moisés. Pois bem, então nós vamos encontrar Jesus nesse contexto. Voltando um pouco, por que Jesus é chamado de governador do nosso planeta? Jesus recebeu a massa solar e com ela ele moldou todos os elementos que constituem o nosso planeta. Então Jesus está presente nas nossas vidas desde a criação do nosso planeta, a nossa individualização enquanto espíritos, e ele vem conosco caminhando no nosso processo evolutivo. É a mesma coisa se nós compararmos a uma criança. A criança, ela aprende a andar, aprende a falar, vai aprendendo a fazer as coisas sozinha, vai para a escola, entra no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, ao passo que a criança vai crescendo, vai adquirindo maturidade, o mundo vai apresentando a ela outros conhecimentos. Assim somos nós. Enquanto seres espirituais na sua infância, nós não tínhamos condições de saber determinadas coisas. Então, de tempo em tempo, as revelações eram nos trazidas. Assim, Moisés, no seu tempo, trouxe a primeira revelação, que foram os 10 mandamentos. De dizer, olha, essa história de muitos deuses, da gente adorar o sol, a lua, não é assim. Existe um Deus único, Pai, Criador de todos nós. Como aquele povo ainda era duro e embrutecido, junto com a revelação sobre esse Deus único, Pai, Moisés precisou trazer a dureza de que se esperava na época. Então, junto com os 10 mandamentos, o que seguir aquele que se vê diante de um Pai é: esse Pai, ele é justo, mas esse Pai é severo. Ainda necessitava de trazer aquele povo endurecido o medo. Não é assim que às vezes a gente fala?